Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 14 até o versículo 37. Diz assim: Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia quem houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que as 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. E o sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus. Diga assim: é determinada de Deus. Vou repetir assim, e você vai repetir comigo. Porque esta coisa é determinada de Deus. E Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será um mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar nesta noite mais uma vez. Te louvaremos sempre, porque para isso nascemos, para isso existimos, para o louvor do teu santo nome.
Queremos apresentar as ofertas e os dízimos que foram depositados no teu altar. Queremos orar pelas cartas também, que estão, ó Pai, depositadas neste baú. Queremos abençoar a vida do teu povo com palavras contidas nas sagradas escrituras. E declarar, ó Deus, que o teu povo vai plantar e vai colher a 100 por 1, mesmo em um período de deserto, porque a tua bênção está sobre nós. Ó Deus, abençoe a aplicação desses recursos, que sejam para a expansão do teu reino na face desta terra. Também agora pedimos que o Senhor possa falar-nos de uma forma especial, através da ministração da tua palavra, Senhor. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. A tua palavra que é o nosso alimento, a tua palavra que é o nosso consolo, que é a nossa fortaleza. Que haja revelação dos céus aqui na terra nesta noite. Que a mensagem não venha de um esboço previamente preparado, mas que venha, ó Deus querido, adornado pela revelação fresquinha do Senhor para a tua igreja nesta noite. Ó Deus, fale além do homem. Usa a minha vida por graça e misericórdia. Prepare cada coração, cada mente, para que haja entendimento da tua palavra. Para que não seja apenas algo que venha trazer um benefício na parte emocional, mas que a tua palavra penetre na divisão da alma e do espírito e que traga resultados, ó Deus, de transformação, a começar pela minha vida nesta noite. É o que nós agradecidos oramos em o nome de Jesus. Amém. Eu quero pregar nesta noite uma mensagem que tem como tema os benefícios das crises. Os benefícios das crises. A mensagem que eu quero pregar não é uma mensagem que visa ter uma tendência partidária ou política, ou uma opinião de um contexto atual, tomando partido para o lado A ou para o lado B. Mas a mensagem que eu quero pregar é uma mensagem que o meu objetivo, o objetivo que Deus colocou no meu coração, é trazer uma abrangência maior acerca desta palavra chamada crise, que tem sido o tema das leituras que nós realizamos nos jornais, nas revistas e das notícias que são aí propagadas nas redes de comunicações. Porque a palavra crise, ela tem sido uma das mais faladas na nossa atualidade. Em todo o tempo e em todo momento, nós ouvimos pessoas de todos os lados, de todas as classes sociais, pessoas de todas as naturezas, no sentido espiritual falando, com a sua religião, com a diversidade de religião, falando acerca de um período de crise que nós estamos vivendo, e isso não é nenhuma novidade para nenhum de nós, um período delicado na nossa sociedade, isso tudo é muito verdade, nós estamos experimentando isso, sentindo essa onda desse tsunami que tem vindo de uma certa forma assustadora sobre a nossa nação, trazendo um sentimento e um pesar de crise no coração da nossa nação brasileira. Mas apesar de ser uma palavra atualíssima, crise é algo bem mais antigo do que nós podemos imaginar. A palavra crise, viver uma crise em uma determinada época da história da humanidade, não é coisa apenas da pós-modernidade, não é coisa apenas de um partido político ou de alguns partidos políticos. A crise já é algo que vem se arrastando desde a história da humanidade, quando o homem decidiu viver uma vida fora do controle e da direção de Deus. Desde que o homem pecou contra Deus no jardim do Éden, e por isso foi colocado para fora do jardim, começou a história da crise na humanidade. Pelo pecado de Adão, entrou na humanidade a crise espiritual, a crise moral, a crise ética, a crise social. Porque após Adão ter sido expulso do jardim pela sua desobediência a Deus, começamos a ver na história da humanidade o registro do primeiro homicídio, onde um irmão, de forma covarde e cruel, assassina o seu próprio irmão, derramando um sangue inocente sobre o solo desta terra que Deus criou para a glória do teu santo nome. Após o pecado de Adão,
Entrou na humanidade a crise do egoísmo, a crise da arrogância, a crise da soberba, da vaidade, da autossuficiência, a crise chamada morte, porque Deus havia dito para Adão: se você pecar, você vai morrer. E quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente e posteriormente também experimentou a morte física, que nós experimentamos até os dias de hoje, porque segundo Paulo escreveu em Romanos 3:23, todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. É por isso que a origem das crises não é algo novo. E a origem da crise não está em Deus. Deus não é responsável direto pela crise que o homem vive desde a sua existência após o seu período de consciência, quando deixou a inocência por decidir desobedecer a Deus. Crise é sim o resultado das atitudes que o homem vem tomando ao longo da sua história de vida. As crises que nós vivemos, as crises que marcaram todas as gerações pregressas, têm como resultado, como fonte, um ser humano, um homem, que deu as costas para Deus e que decidiu trilhar o seu próprio caminho e viver a sua própria vida, pensando ser capaz de controlar e de escrever a sua própria história. Então a crise que a humanidade experimenta desde o início da queda do homem, ela tem a sua origem não em Deus, mas tem a origem nas próprias decisões que o homem toma na sua vida. Porque tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus faz é bom. Os planos que Deus tem para a sua vida, os planos que Deus tem para a minha vida, são planos de paz e não planos de guerra. Mas as nossas decisões precipitadas, as nossas decisões, elas têm gerado as crises que nós conhecemos, que a Bíblia Sagrada registra inúmeras crises de geração em geração, de tempo em tempos. E aí nós precisamos chamar essa responsabilidade. Somos os únicos responsáveis pelas crises que nós estamos vivendo. Temos a tendência de transferir para o partido, para o governante, ainda que tenham as suas parcelas e as suas mazelas, mas as crises, elas são resultado das nossas próprias decisões, por isso é da nossa responsabilidade. O mundo hoje está como está, pelo fato do homem, de forma deliberada, ter decidido ocupar o lugar de Deus em sua própria vida. A humanidade e a geração da pós-modernidade, em especial, que nós fazemos parte, tem sido uma geração que tem deixado Deus de lado, tem tirado Deus da sua história e tem se colocado no centro da história, trazendo para si o atributo divino que só pertence a Deus. Na verdade, existe uma matemática para o nosso entendimento, que diz que crise é igual a ausência de Deus. Deus é perfeito e diante de sua perfeição não há espaço para as crises. O grande problema é que nós vivemos um tempo de muita superficialidade. O homem tem buscado uma vida de superficialidade desde que ele decidiu dar um adeus para Deus. E essa superficialidade tem se avolumado, tem progredido, tem avançado ao longo da história da humanidade. Estamos nos tornando pessoas superficiais. Superficiais no nosso relacionamento com Deus. Superficiais no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Superficiais na crença dos nossos conceitos, dos nossos valores. Superficiais acerca da nossa reação em relação à palavra de Deus. Temos sido uma geração marcada pela superficialidade. Falamos que amamos a Deus acima de todas as coisas, mas amamos de forma muito superficial, amamos da nossa maneira e não da maneira que deveríamos amar. Falamos que queremos mais de Deus. Cantamos canções que falam isso. Cantamos canções que a sua letra dizem que o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Mas na prática da nossa vida, nós queremos crescer e Deus diminuir. Cantamos canções que queremos ter um coração de Jó, mas começamos a murmurar
quando Deus começa a tratar com a nossa vida e moldar o nosso caráter. Falamos que queremos mais de Deus, pulamos, sapateamos, mas quando acontece alguma coisa que não está de acordo com o nosso pensamento, nós abandonamos a Deus, damos as costas para Ele e ainda transferimos a responsabilidade. Somos uma geração que se acostumou a sair de casa e vir para a igreja, já preocupado com o horário do término do culto. Somos uma geração que nos acostumamos a ter uma vida na presença de Deus, não conforme o querer dele, mas conforme o nosso querer. Mas apesar de eu ter afirmado que nós somos os promovedores das crises, eu quero também afirmar que mesmo assim, o nosso Deus permanece no controle de todas as coisas. E que Ele está no controle de todas as crises que nós mesmos provocamos. Paulo escreveu a Romanos capítulo 8, versículo 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. E a história de José nos ensina esta verdade. O homem, pela sua natureza pecaminosa, o homem, pela sua natureza adâmica decaída, andou para longe de Deus e por isso provocou situações de crises. Mas mesmo em meio às crises, Deus estava presente, Deus estava no controle, Deus está no comando, fazendo com que as crises gerem benefícios para as nossas vidas. Quantos estão comigo, digam amém. No versículo 25 do capítulo 41 que nós lemos, José disse assim: o faraó teve um único sonho, disse-lhe José, Deus revelou a faraó o que ele está para fazer. A crise que viria sobre o Egito da época, certamente tinha como agente o homem com as suas desobediências. Porém, o controle absoluto da história está nas mãos do Senhor. Posteriormente, nós encontramos José dando a seguinte resposta aos seus irmãos, lá no capítulo 45, do versos 4 e 5, quando os irmãos de José vêm em um período de crise, de fome, e vêm até o Egito para comprar mantimento, para fugir da morte, para fugir da fome, e eles se deparam com José, e José então se revela a eles. José vira com aqueles homens, aqueles irmãos que pensavam que José teria uma atitude de vingança. José fala: olha, não se preocupem, porque tudo o que aconteceu comigo foi para nossa preservação. O nosso Deus permanece no controle de todas as coisas, e todas essas crises que eu vivi na minha vida têm planos e projetos da parte do grande Yahvé. Aleluia. Posteriormente encontramos José reconhecendo que Deus havia provocado a crise, mas que Deus havia e permanecia controlando aquela crise, que a provocação de Deus, na verdade, era uma reação da ação do homem com a sua e com as suas desobediências. Com essa introdução, eu quis fazer com que você entendesse e entenda algumas coisas. Primeiro, eu e você somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões. Segundo, que as decisões erradas sempre nos conduzirão às crises. Terceiro, as crises não estão ligadas à vontade perfeita de Deus. A quarta coisa, que crise não é algo relacionado exclusivamente da nossa geração. E o quinto, é que o objetivo de Deus é fazer com que as crises gerem benefícios a nós. É por isso que o tema desta mensagem é os benefícios das crises. Diga assim: os benefícios das crises. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é a realidade da sua vida, da sua história, não sei como você entrou aqui nesta noite, não sei em que área ou quais as áreas da sua vida você está em crise. De repente é uma crise emocional, de repente é uma crise existencial, uma crise espiritual, de repente é uma crise financeira, porque o desemprego bateu a porta da sua casa, porque você recebeu uma notícia que no dia seguinte você não precisaria mais voltar para o seu trabalho, e você de repente está vivendo um momento em que você não consegue entender o porquê disso. Eu quero que você já entenda esse princípio que é o tema dessa mensagem, que você entenda que tudo que está acontecendo na sua vida, Deus tem um plano, Deus tem um projeto,
Deus tem um propósito, Deus tem algo específico para realizar. Deus quer e vai fazer com que toda essa crise que você está vivendo gere os benefícios dele para a sua vida. Quantos entendem assim? Digam amém. Quando eu pensei nesse tema, como um pastor batista nacional, eu pensei em 3 benefícios que as crises nos proporcionam da parte de Deus. O primeiro benefício que nós extraímos das crises que nós vivemos pelas nossas decisões e pela vontade permissiva de Deus, é que as crises nos fazem rever os nossos conceitos e os nossos valores. Diga assim: em meio às crises, eu preciso rever os meus conceitos e os meus valores. Preste bem atenção, a partir de agora, mais do que nunca. A ausência da crise nos faz pensar que a vida que estamos vivendo está certa, pois o resultado, em muitos momentos da nossa vida, aparentam ser resultados favoráveis. Temos uma mania de pensarmos que tudo que está dando certo na nossa vida, que tudo que está indo muito bem na nossa história, tem a aprovação de Deus. E nem sempre é assim. Na vida, é muito possível estarmos andando na direção errada, no contrário da vontade de Deus, caminhando em passos largos e acelerados, em uma rota de colisão, e mesmo assim, as coisas estarem dando certo para nós. Pensamos assim porque aprendemos sobre a teoria do resultado. E infelizmente existem em nosso meio alguns ensinamentos que confirmam, afirmam, endossam esse sofisma, essa meia-verdade ou uma mentira disfarçada. O sucesso para a sociedade está relacionado com um resultado que vai dando certo na medida que o homem vai fazendo as suas próprias escolhas. O sucesso para muitas pessoas tem a ver com o fato dos seus projetos pessoais estarem dando certo. Nós somos tendenciosos porque aprendemos isso. Quando o nosso projeto está dando certo, quando o resultado está sendo satisfatório a nós, nós passamos a pensar que a bênção de Deus está presente, confirmando aquilo que nós estamos fazendo. E na verdade, na presença de Deus, nem sempre é assim. Às vezes estamos caminhando em uma direção onde as coisas estão aparentemente dando certas para nós, onde os nossos projetos estão sendo concretizados, onde aquilo que nós estabelecemos está sendo de fato, está acontecendo de fato. E aí somos dominados por um pensamento e um sentimento de que Deus está conosco naquela direção, porque afinal de contas eu estou vivendo o projeto que eu mesmo projetei para a minha vida. E aí, em alguns momentos da nossa história, Deus permite com que a crise venha para que eu e você, para que nós paremos da direção que estamos andando e venhamos a refletir e analisar e a rever os nossos conceitos e os nossos valores. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo para você que é possível que você esteja construindo uma grande obra e aquilo que você acha ser algo divino para glorificar e para realizar algo do seu coração, você pode estar construindo uma torre que Deus olha do céu e considera uma torre de Babel. O que eu estou dizendo para você é que nem tudo que está dando certo na nossa vida tem a aprovação de Deus. De repente você vive uma vida e você vai caminhando, tudo está dando muito certo, você está festejando, vem na igreja de dia de domingo, vem na igreja na quinta-feira, você até levanta a mão, até glorifica a Deus, e está tudo bonitinho, você parece ser crente, parece ter compromisso com Deus, está prosperando, a sua empresa está uma bênção, o seu trabalho está uma bênção, mas você está construindo uma torre que não tem por objetivo glorificar a Deus. Como estão entendendo? Digam amém. Aí Deus permite uma crise vir para nos dar uma sacudida, para que nós venhamos a voltar para a rota contrária à colisão dos valores e dos princípios de Deus. As crises trazem para nós um momento de reflexão. São no meio das crises que nós precisamos parar e analisar qual é a nossa qualidade de vida em Deus. São no meio das crises que nós precisamos parar e olhar para nós mesmos e pensarmos e darmos uma resposta para nós. Qual é a direção que eu estou indo e quais são os valores que estão dirigindo a minha história.
Porque tem muita gente, e vivemos numa geração que acostumou a fazer as coisas da sua própria maneira. Fazemos parte de uma geração que acostumou a dirigir a sua própria vida. Estou nem aí, não devo satisfação ao papai, não devo satisfação à mamãe, já fiz 18 anos de idade. Esse negócio de paternidade espiritual, esse negócio de prestar contas da minha vida para alguém, esse negócio de ficar sendo discipulado, isso não é para mim não, eu já me domino, eu já me resolvo. Porque nós pensamos, pelas crises morais, espirituais, que nós somos autossuficientes e que podemos dirigir a nossa história. Aí Deus permite com que uma muralha surja no nosso caminho, para que haja uma colisão, para que eu e você paremos e olhemos para a nossa vida e coloquemos de fato a nossa vida em sintonia com o querer e com a vontade de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Diga glórias a Deus. O nosso Deus, ele permanece no controle de todas as coisas. E é muito importante que nós entendamos isso. Existem momentos da nossa vida que Deus vai dando corda e permitindo com que a gente vá fazendo aquilo que nós temos no nosso coração. E às vezes só oramos dizendo assim: Deus, muito obrigado porque é bênção. Eu vou lá receber uma profecia. Mas vamos ter uma vida superficial em Deus. Vamos ter uma vida de uma mesmice, de uma mediocridade. Mas chega uma hora em que Deus puxa a nossa corda e nos traz para a sua presença e diz: agora eu vou te ensinar qual é de fato a direção que eu tenho para a sua vida. É isso que nós estamos vivendo. Eu acredito, queridos, que essa crise que está assolando a nossa nação é uma crise que está debaixo total e completamente do senhorio do nosso Deus. Eu acredito que a crise que nós estamos vivendo, que a nação brasileira está vivendo, é uma crise em que Deus quer tratar, a começar pela sua igreja. Eu acredito que a crise que nós estamos vivendo é uma crise que o nosso Deus quer tratar com o seu povo, quer tratar conosco. Por quê, queridos? Porque somos uma geração que faz muito barulho, mas uma geração que não tem gerado transformação nas outras vidas. Somos uma geração que, se comparada a Sodoma e a Gomorra, nós já estamos acima das prevaricações daquelas cidades milênios e milênios e de tempo e quilômetros de distância. Somos uma geração que se acostumou a viver uma vida sem a presença de Deus. Tiramos Deus das escolas, tiramos Deus da nossa família, tiramos Deus da nossa vida, tiramos Deus dos nossos projetos, tiramos Deus do nosso relacionamento e queremos que Deus assine todo o projeto que nós queremos e estabelecemos diante dele. Aí Deus vem e começa a apertar a nossa vida, Deus vem e começa a amassar a nação, Deus vem e começa a trabalhar na vida do povo, começa a fechar a torneira, começa a pisar na uva, porque eu acredito, meu irmão, eu acredito, minha irmã, que a igreja que vai subir no arrebatamento não é essa igreja que está aí inchada na nossa sociedade, mas a igreja que vai subir no arrebatamento é a igreja que será amassada, porque será o caldo, o melhor azeite que Deus vai colher para a glória do nome dele. O grande problema é que a nossa qualidade de vida espiritual é uma qualidade medíocre. O grande problema e a grande realidade é que nós estamos vivendo um momento em que a nossa vida com Deus tem sido uma vida marcada mais pelo desejo de ter do que pelo desejo de ser um verdadeiro adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. De ser um homem e uma mulher comprometido com os valores de Deus, de ser um marido comprometido com a esposa, de ser um pai comprometido com os filhos, de ser uma esposa comprometida com o marido, de ser um filho e uma filha comprometido e comprometida na obediência aos pais. Somos uma geração que está invertendo os valores da vida. Hoje a sociedade está pervertida nos seus valores e nos seus ideais. Não sabemos mais o que é certo e o que é errado. O certo tornou-se errado e o errado tornou-se certo. Os valores estão invertidos. As famílias têm sido destruídas. E nós, como igreja do Senhor Jesus, não temos feito a diferença que deveríamos fazer. Você entende? Diga amém. Sabe por quê? Porque aqui dentro o camarada é crente, mas na escola fala palavrão igual aos outros. Porque aqui dentro da igreja é crente, sapateia, pula e dança, mas sai daqui e vai para o motel com a namorada, mas sai daqui e vai para o adultério, sai daqui e vai tomar uma cervejinha, sai daqui e vai tomar um vinhozinho, sai daqui e vai dançar uma música no Wesley Safadão, sai daqui e vai fazer as mesmas coisas que o mundo faz.
Wesley Safadão, não é isso? Deus está no controle dessa crise. Deus está tratando com o povo. Deus está amassando a nossa nação. Xerecalabanda rabás. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. O homem tem achado que ele é Deus. O homem tem tomado uma direção na sua vida e tem deixado os valores de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, eu e você como igreja do Senhor, o juízo começa na casa de Deus. Eu e você precisamos rever a nossa qualidade de vida em Deus. Precisamos rever qual é o nível de intimidade que nós temos com Deus. Precisamos rever qual é o nível de relacionamento que nós temos com Deus. Precisamos parar com esse negócio de virmos apenas à igreja, queremos ouvir um bom louvor, uma boa mensagem, e critica isso, critica aquilo, mas não faz a diferença. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus quer gerar benefícios na sua vida. Deus quer que você olhe para o seu chamado. Deus quer que você olhe para a sua vida. Deus quer que você olhe para que você entenda que Ele quer ter mais intimidade com você, e Ele quer levantar você em meio a essas crises, como uma tocha acesa, aleluia, em meio às trevas, dizendo: o nosso Deus permanece no controle de todas as coisas. Essa crise está sob o controle de Deus, e o juízo de Deus começa na sua própria casa, dentro da nossa casa, da nossa igreja. Aí eu pergunto para você, como é que está a sua vida com Deus? Em que você tem estabelecido a sua fé? Qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus? Qual é o nível de comprometimento que você tem com Deus? Qual é o nível de comprometimento que você tem com o reino de Deus? Porque eu quero dizer uma outra coisa, meu irmão. Quando Deus começa a tratar com o povo, quando Deus começa a tratar com uma nação, não dá para ficar em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Porque a crise vem para revelar o caráter daqueles que estão debaixo de uma cera. Aleluia. Mas eu quero entender nesta noite que se você está aqui, se Deus te trouxe, quem está aqui nesta noite, quem está ouvindo essa mensagem, aonde essa mensagem chegar, é porque Deus quer usar minha vida como profeta para dizer a você: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre a sua vida e o tempo do avivamento está chegando. Por isso você precisa mudar, rever os seus conceitos. Aleluia. Não dá mais para brincar de ser. Não dá mais para ser amigo do evangelho. Não há mais tempo para brincar e pensar que ser amigo do pastor já é sinal de garantia. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus quer que você reveja a sua posição nesta noite. Deus quer que você reveja o nível que você está na presença dEle. Deus quer que você tome uma decisão na sua vida. Deus quer mudar os seus conceitos. Deus quer mudar os seus valores. Por quê? Porque você não está aqui neste banco dessa igreja por um acaso. Você está aqui, aleluia, porque apesar de Adão ter pecado no jardim, o segundo Adão, chamado Jesus, não pecou nessa terra, e ele morreu por você, ele derramou o sangue dele por você, aleluia, ele remiu os seus pecados, ele pagou as suas dívidas, ele foi para o madeiro, ele foi para o Calvário, ele disse que estava tudo, está consumado, para que você viva em sintonia com o céu. Mas precisamos rever os nossos conceitos. Como está a minha vida com Deus? Como está a sua vida com Deus, meu irmão? Como está o seu relacionamento? Quem você é? Quem você é em Deus? Qual é o nível de experiências que você tem com Deus? Será que você é daqueles que vive andando e agitado por qualquer vento de doutrina? Ou será que você é daqueles que conhece a voz do seu Senhor? Aleluia. Ou será que você é aquele que dobra os teus joelhos na sua casa e ouve e tem intimidade com o Espírito Santo? Se você não é, meu irmão, Deus quer que você se torne nesta noite um homem comprometido com os valores de Deus, uma mulher comprometida com os valores de Deus. Deus não quer que você venha à igreja para receber uma oração, para receber uma bênção. Deus quer que você venha à igreja para se encher da presença dEle, para lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você levantar a mão e dizer: aqui reina a glória do Senhor, porque eu estou presente. As crises nos fazem rever os nossos conceitos e os nossos valores.
Porque nós temos a tendência de andar dizendo, não estou sentindo nada. Essa mensagem aí, ainda bem, não, infelizmente, quem era para ouvir não veio. Está tudo certinho e vamos dando desculpas. Desculpas esfarrapadas. Vamos dando um jeitinho brasileiro. Vamos transferindo a responsabilidade. Vamos falando que paramos porque o irmão tal, a irmã tal, e por causa disso, e por causa daquilo. Aí Deus para-nos em meio às crises que Ele permanece controlando, reagindo a nossas atitudes. E Deus fala assim, olha, você pode dar as desculpas que quiser aqui na terra, mas no céu não haverá espaço para desculpas. Ou você é, ou você não é. Quem faz, quem quer, faz. Quem não quer, inventa uma boa desculpa. Pastor, já estou aqui na igreja há 300 anos, mas ainda não me batizei. Está perdendo o seu tempo. Pastor, estou aqui na igreja há 200 anos, mas ainda não me tornei membro. Estou só observando. Como o pastor Mar falou, igual aquele ventilador desconfiado. Só observando, só observando. Você vai ficar por aí observando, meu irmão. Porque Deus está preparando uma igreja para subir, para morar com Ele no céu. A Bíblia Sagrada não é um conto da carochinha, não é um livro histórico, mas é a palavra de Deus divinamente inspirada, apta para corrigir, para redarguir, para ensinar o homem o caminho do Senhor. Eu quero desafiar a você nesta noite, a você não ficar à beira do navio. Eu não quero desafiar a você, para você não ficar às margens da igreja, mas eu quero desafiar a você, reveja os seus conceitos e mergulhe de cabeça nessa onda do Espírito Santo que está vindo sobre a nossa vida. As crises trazem benefícios, e o primeiro deles é que nos fazem rever os nossos conceitos e os nossos valores, como estamos revendo nesta noite. O segundo benefício das crises que eu estabeleci para a nossa meditação é que as crises, elas tiram o controle das mãos de quem pensa ter o controle, mas de fato não tem. Diga assim, as crises tiram o controle das mãos de quem pensa ter, mas de fato não tem. Faraó era o grande controlador de todo o Egito, ou pelo menos pensava ser. Mas quando ele entendeu que passaria por uma situação de crise, ele buscou trazer para o seu lado alguém que tivesse a sua vida sob o controle do Todo-Poderoso. José, num contexto que eu não explorei a história, porque acredito que você já ouviu falar, pelo menos já conhece a história de José. José representa na vida de Faraó a importância de um governo teocrático, um governo de Deus na nossa vida, um governo de Deus na nossa história, um governo de Deus na minha casa. José representa na vida de Faraó a importância de um governo teocrático. Todas as vezes que o homem pensa ser o controlador da sua vida, ele entra em rota de colisão com o controle de Deus. Sabe, querido e querida, por muitos e muitos séculos, o homem vem tirando Deus do centro da sua vida e vem assumindo uma independência mortal. Eu acredito que tudo que o nosso país está vivendo tem por origem uma geração de líderes até mesmo que pensam ser Deus. E quando falo em liderança endeusada, eu me refiro a todas as esferas, inclusive na esfera religiosa, pois na esfera política dispensa comentários. Eu entendo que Deus está sacudindo a nossa nação, eu volto a falar isso para você, para que essa nação, a começar por você, a começar por nós, entenda de uma vez por todas quem de fato tem o controle da história. Aleluia! Estamos estudando aqui pela manhã sobre a verdadeira prosperidade bíblica. E por algum tempo, Mamon tem exercido o governo sobre a nossa sociedade. Mamon tem regido a história da nossa sociedade, do nosso governo humano. Mas nós entendemos que chegou o tempo de nós clamarmos pelo controle do grande Iavé. Chegou o tempo de nós cumprirmos aquilo que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14.
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu, Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, não se esqueça dessa verdade. A solução para a nossa nação está na igreja. Você é a solução para os problemas da nossa nação. Nós somos a solução. Por quê? Porque a igreja tem o poder de abrir os céus. Porque a igreja tem o poder de concordar na terra e ser concordado nos céus. Porque a igreja tem o poder de se arrepender, de dobrar os teus joelhos, confessar os seus pecados, deixar os seus pecados e dizer: Senhor, Yahvé Jireh, venha de uma forma poderosa e tome o controle da nossa nação. Tome o controle da nossa nação, a começar pelo controle da minha vida. Eu não quero mais viver segundo o meu bel prazer, mas eu quero viver segundo o teu controle, o teu comando, porque eu quero experimentar das grandiosidades do Senhor. Aleluia. Chegou a hora de você entender, meu irmão, que você não pode ficar querendo controlar a sua vida. Chegou a hora de você entender que se você permanecer achando que você vai conseguir dar a volta por cima pela sua habilidade, pelo seu diploma, pela sua capacidade intelectual, você vai permanecer caminhando para a autodestruição. Mas nesta noite, aleluia, a palavra para nós é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Aleluia, porque quem entrega a sua vida para o controle do Yahvé, ele dorme tranquilo, mesmo que os inimigos estejam cercando a tua casa. É por isso que nesse momento há um desespero. Pessoas correm de um lado, correm para o outro lado, não sabem o que fazer, porque não sabem clamar pelo controle do Yahvé. Mas quando nós fazemos como Josafá, clamamos pelo Senhor, Deus vem e fala assim: Josafá, Ezequiel, Igreja Batista Renovada, pode deitar e dormir tranquilos, porque esta peleja não terão vós que pelejar, eu pelejarei por vós. Quem tem o controle de Deus na sua vida, meu irmão, ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele passa de cabeça erguida. Quem tem o controle de Deus na sua vida, ele sabe quem é que está no comando da sua embarcação. Quem tem o controle de Deus na sua vida, ele não se preocupa se o dólar subiu, ou se o dólar caiu, ou se as bolsas dispararam, ou se houve uma crise, ou se prenderam, ou se não prenderam. Quem sabe quem é aquele que está no controle da sua vida, ele continua na sua caminhada tranquilo e sabendo que o meu Redentor vive e que por último ele se levantará. Mas é preciso trazermos o controle de Deus para as nossas vidas. Precisamos nos humilhar, dizer: Senhor, eu dei as costas para o Senhor, eu vivi uma vida medíocre na tua presença, eu levei a sua obra de qualquer maneira, eu não levei a sério a tua palavra, mas nesta noite eu me arrependo, Senhor. Nesta noite eu clamo pela tua presença, nesta noite eu passo para as tuas mãos o controle da minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: se você entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor, o Senhor trará uma multiplicação, aleluia, porque aquele menino entregou 5 pães e 2 peixinhos, e o nosso Deus alimentou uma multidão para a glória do nome dele. Mas eu pergunto: quem é que está no controle da sua vida? Quem é que dirige a sua vida? Quem é que dirige a sua história de vida? Quem é que dá o norte para você? Será que é a Rede Globo, Big Brother Brasil? Será que são os jornais, as revistas? Ou será, eu desejo que seja a palavra de Deus, inerrante, poderosa, verdadeira, Deus revelando-se ao homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, se a sua vida está pautada nesse livro sagrado, eu quero dizer uma coisa para você: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê, pastor? Porque em meio às crises, preste bem atenção, quando o povo se volta para Deus, Deus prepara o escape para o seu povo. Quantos creem assim, digam amém. A história bíblica verídica nos revela isso. Quando Deus começou a tratar com o faraó,
Depois da morte de José, veio o próximo faraó que não conheceu a Deus e aprisionou o povo por 400 anos. E Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo. Deus então manda Moisés até Faraó. Faraó resiste porque Deus endurece o coração de Faraó. Preste bem atenção. Deus levanta Faraó para tratar com o seu povo. Deus levanta um líder mau e corrupto para tratar com o povo que dá as costas para ele, o seu povo. E Deus então manda as 10 pragas sobre o Egito. E a última dela, a praga dos primogênitos. Mas você conhece a história. Diz a Bíblia Sagrada que quando o anjo da morte vinha, e aqueles que haviam acreditado na palavra de Deus, inclusive povo hebreu ou também egípcio, basta ter acreditado na palavra dita por Moisés, porque a salvação nunca foi pela lei, a salvação sempre foi pela graça. A lei era um mestre, o aio, para direcionar até a graça de Cristo que se revelaria no Novo Testamento, mas a salvação sempre foi para todos que creem no poder do grande Yahvé. E diz a Bíblia Sagrada que aonde estava o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais da porta, o anjo da morte vinha para destruir o primogênito, mas quando ele chegava na casa do Ezequiel, ele dizia: não, aqui tem a marca do cordeiro, eu vou sair daqui. Aleluia. Quando a crise vinha em direção à casa da graça, lemos, o anjo da morte olha e diz: não, aqui tem a marca do cordeiro, aqui quem reina é o Senhor, aqui quem domina é o Todo-Poderoso, aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso destruir, porque aqui tem o homem de branco que permanece guardando a entrada e a saída dessa casa. Você precisa levar a glória de Deus para a sua casa e para a sua vida. A sua casa precisa ser um lugar da manifestação da glória de Deus. A sua casa, a sua vida precisa ser um lugar onde a marca do Cordeiro está estampada. Sabe por quê, meu irmão? Porque ainda que o mundo inteiro caia em destruição, para aqueles que possuem promessas, há o escape do Todo-Poderoso. Mas Deus precisa estar no controle da sua vida e da minha vida de uma forma total e verdadeira. Terceiro e último benefício para estarmos orando. Terceiro e último benefício que as crises nos proporcionam. As crises são instrumentos, preste bem atenção que nesse você vai dar mais glórias a Deus. As crises são instrumentos que Deus se utiliza para cumprir a sua palavra. Vou repetir. As crises são instrumentos que Deus se utiliza para cumprir a sua palavra ou as suas promessas. Em vários momentos da Bíblia, encontramos Deus exaltando o seu povo em meio às crises. Pode ler a Bíblia, deve ler a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. É na hora das crises, das perseguições, que Deus começa a exaltar o seu povo de uma forma sobrenatural. Abraão recebeu a promessa de um filho em meio à crise da sua idade avançada e da sua esposa Sarai. Isaac, preste bem atenção nessas chaves. Isaac plantou e colheu a 100 por 1 em meio a uma crise terrível que veio naquele contexto social. Jacó teve o teu nome mudado em meio a uma crise existencial, em meio a uma crise de identidade. José, que nós estamos falando sobre ele, saiu do calabouço ao trono por motivo de uma crise que Deus havia provocado através da ação do homem contrário aos seus valores. Moisés foi levantado como libertador em meio a uma grande crise. Poderíamos falar outros e outros textos, mas eu paro por esses exemplos. Eu acredito que Deus se utilizou da crise para colocar José no trono, pois era isso que ele havia prometido a José há 13 anos atrás, aproximadamente, da sua história. O sonho que Faraó teve foi para realizar o sonho que Deus havia dado a José. Quantos estão sintonizados comigo, digam amém. Mas antes de José viver o cumprimento das promessas de Deus,
ele precisou passar por um período de desapego às coisas desta terra. Eu acredito, queridos, acredito mesmo. E quero desafiar você a pelo menos analisar. Eu acredito que começaremos a viver uma grande colheita quando os valores dessa terra não mais suplantarem os valores dos céus nas nossas vidas. Eu acredito que Deus tem o melhor para o seu povo, mas antes disso, Ele precisa receber o melhor do seu povo. O grande problema nosso é que queremos sempre o muito de Deus, mas entregamos sempre o nosso pouco, ou o nosso quase nada. Em meio às crises, precisamos aprender que só viveremos o cumprimento das promessas de Deus e de uma grande colheita se colocarmos tudo o que temos e o que somos nas mãos do Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? Eu estou muito certo acerca dessa verdade. Eu entendo que essa crise que está varrendo a nossa nação, Deus vai se utilizar para cumprir as promessas que Ele fez ao seu povo. Se você tem promessas de Deus, se você se apropriou dessas promessas, e se você se rendeu à soberania de Deus, se a sua vida está em sintonia com o querer de Deus, pode se preparar, porque Deus vai te levantar e te exaltar de uma maneira poderosa em meio a todas essas crises que estão acontecendo na nossa sociedade. Você crê sim, diga amém? Você crê sim, diga glórias a Deus? Eu acredito, queridos, que, porque a Bíblia nos ensina isso, que José estava no calabouço, inocente, não havia feito nada para estar ali, e Deus havia prometido a ele, queria levantá-lo, exaltá-lo, queria fazer dele um grande homem naquela nação. E de repente Deus dá um sonho a Faraó. Deus fala para Faraó: olha, camarada, eu vou trazer uma grande crise nesse Egito, nesse império poderoso, e tem um homem lá no calabouço que ele vai ser o líder desta nação, o líder dessa geração. Eu acredito e vejo na Bíblia Deus trabalhando, levantando José, tirando do calabouço, permitindo uma crise sobre o Egito, a maior potência mundial da época, para poder cumprir a promessa que havia feito ao coração de um menino, ao coração de um jovem, ao coração de alguém que ninguém deu nada por ele na sua infância, na sua adolescência, mas chegara a hora de Deus exaltar aquele que ele havia prometido. Aleluia. Então quero dizer uma coisa para você, meu irmão: levanta a tua cabeça. Essa crise que está aí não é para te destruir, mas é para te promover. Aleluia. Essa luta que você está vivendo não é para a sua destruição, mas é para a glorificação do Todo-Poderoso, porque é no meio da crise que Deus enfia a mão lá no calabouço e pega o coitado do lado do lamaçal, lá do monturo, e o faz assentar-se em meio aos príncipes, para a glória do nome dele. Eu acredito nisso, querido. Eu acredito nisso. Quer aplaudir? Aplauda, Senhor. Eu acredito nisso. Eu me movo por isso. Eu vivo por isso. Eu acredito, eu sinto o cheiro dessa verdade. Eu sinto e vejo uma pequena nuvem nessa noite. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão: não ande de cabeça baixa, ande de cabeça erguida. Realinhe a sua vida, coloque a sua vida em Deus, mergulhe em Deus, busque a Deus, porque chegou o tempo de Deus levantar a tua igreja e preparar a tua igreja para um grande avivamento que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. E eu quero experimentar isso. Eu quero fazer parte desse grande avivamento. Que venham as crises e que com ela venham os benefícios que Deus tem para as nossas vidas. Se coloque de pé nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu preciso te confrontar mais uma vez e perguntar a você: como está a sua vida? Você está pronto como José estava para se assentar no trono? Quem é que dirige a sua vida de verdade? Qual é o seu nível de intimidade com Deus?
Qual é o seu nível de santidade em Deus? Ou você é daqueles ou daquelas que parece, mas não é? Ou você é igual o Denorex? Quantos lembram do Denorex aqui? Tu é velho, tu é velho, tu é velho. Essa é. Denorex, parece, mas não é. Não temos mais tempo para isso, meu irmão. Receba essa palavra como uma profecia para a sua vida vindo do coração de Deus. Não temos mais tempo para brincarmos e para fingirmos ser o que não somos na presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, olhe para cá, porque o negócio é sério. O contrário também é verdadeiro. Não estou amaldiçoando ninguém, mas aqueles que não tiverem de fato comprometidos, não é envolvidos, comprometidos com Yahvé, não suportarão os dias vindouros. Palavra do Senhor, recebe como profecia, porque está descrito na palavra de Deus. Mas aqueles que estiverem comprometidos, meu irmão, comerão o melhor dessa terra. Aqueles que estão comprometidos comerão o melhor desta nação. Aqueles que estão comprometidos farão a diferença, porque uma vez verás aqueles que servem e aqueles que não servem. Então quero desafiar você nesta noite. E você e eu estamos tendo mais uma oportunidade. Você que está vivendo uma vida mais ou menos, mas que nesta noite quer, tendo seus conceitos e valores mudados, dizer para Deus: Senhor, chega de viver pelas margens do seu reino. Chega de viver uma vida fajuta, medíocre, miserável. Chega de ser um mendigo espiritual. Eu quero ser filho. Eu quero sentar-me na mesa. Eu quero comer do pão que o pai parte ao filho, para o filho. Não quero mais viver segundo os meus próprios interesses, mas quero viver intensamente os interesses do Senhor. Saia do seu lugar e venha aqui à frente rapidamente. Você que quer nesta noite dar uma mudada, uma virada na sua vida. Você que quer entender essa verdade, vivendo-a na sua vida. Você que sabe que não dá para permanecer como você está. Você que entendeu a voz de Deus nesta noite e que quer dizer para Deus: Senhor, em meio a todas essas crises, eu quero estar aliançado com o Senhor. Eu quero potencializar a minha intimidade contigo. Sai do seu lugar e vem aqui bem rapidamente, porque queremos terminar no horário bom nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor vai louvando uma canção, você que quer, sai do seu lugar e vem aqui. Não pense duas vezes: não vou, estou com vergonha. Venha, eu já estou aqui. Você que quer dizer: Senhor, eu quero que a minha vida seja controlada pelo Senhor. Eu sei que a crise está vindo, eu sei que a coisa está aí, mas eu tenho certeza que na minha vida não vai acontecer, porque o teu sangue está sobre a minha história. Sai do seu lugar e vem aqui. Não se detenha, não fique aí, porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. Venha em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Neste lugar, enquanto louvamos, você que quer, Tu és real. quem sabe deixar algumas manias para trás, venha. Venha. Vou me entregar totalmente. Pode vir. O teu toque abriu os olhos do Pode vir. meu coração. Eu posso enxergar. Se meu povo que se chama pelo teu nome, do meu nome, entender, se humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar é diante do altar do Senhor. aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu
neste lugar. Deixa o Espírito Santo cumprir na sua Tu és vida real. o querer dele nesta noite. Rompa com você mesmo. Vou me entregar totalmente. Oh, Senhor. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. É tempo de nos humilhar. Se eu me humilhar diante do teu Como igreja, nós nos altar e humilhamos. sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você que está aí, muitas pessoas deveriam estar aqui na frente e não estão. Eu já estou, porque é tempo de nos humilharmos diante do Senhor. É tempo de confessarmos os nossos pecados a Ele. É tempo de nos rasgarmos diante dEle, colocar cinzas sobre a nossa cabeça, rasgar as nossas vestes e dizer: Deus, perdoa-nos, porque temos falhado diante do Senhor. Feche teus olhos onde você está. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite. Aqui tem vidas chorando, se humilhando diante do Senhor. Ó Deus, estamos nesta noite entendendo que o Senhor permanece no controle e que as nossas ações têm gerado as reações do Senhor. Porque a nossa atitude, ó Deus, ela gera os resultados contidos na Tua palavra. Se escolhermos as bênçãos, seremos abençoados. Mas se escolhermos as maldições, também seremos amaldiçoados. Mas nesta noite nós nos humilhamos. Nesta noite nós nos arrependemos. Nesta noite nós confessamos que temos falhado como igreja diante do Senhor. E te pedimos, ó Deus, restaura a nossa comunhão contigo. Restaura a nossa intimidade, a nossa vida de oração, de jejum, de palavra, de joelhos dobrados, de santidade. Queremos ser comprometidos com a santidade do Senhor. Não queremos andar de qualquer maneira, mas queremos andar e viver para a glória do Teu santo nome. Aqui estão os Teus filhos e filhas que ouviram a Tua voz e se renderam, ó Deus, e que confessaram nesta noite, e que se apresentaram diante do Senhor, dizendo: Deus, eu não quero mais viver às margens, mas eu quero viver, ó Deus, profundamente na Tua presença. E nós oramos pelos Teus filhos e pedimos: Deus, renova as forças, renova, ó Deus, a fé, renova a esperança, renova o amor, ó Pai, em o nome de Jesus, renova a vida de cada um dos Teus filhos para a glória do Teu santo nome, e escreva uma nova história em o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui na frente. Quantos vieram?